Ok? Então, agora eu vou colocar o nosso XYZ aqui. Tá? Para a gente poder resolver os problemas para vocês. Para eu poder resolver problemas para vocês. Muito bem. Então, estamos prontos, tá? Então, a aula de hoje é sobre áreas e distâncias. E corresponde à seção 5.1 do Stewart. Tá. Bem, então, na primeira parte da aula, a gente viu, a gente discutiu o problema da área, né? E a gente discutiu uma abordagem para esse problema da área, uma abordagem que pode ser sistematizada. Então, esse é o próximo passo que eu quero discutir com vocês, é uma maneira de sistematizar aquela abordagem. Então, digamos que você tenha uma região plana, então nós vamos discutir agora áreas de regiões planas com fronteira curva que seja gráfico de função. Tá? Então, nós vamos começar olhando para o caso de gráfico de função, como a gente fez aqui no vídeo com y igual a x quadrado. Tá? Ok. Então, vamos dizer que a gente esteja de posse de uma função y igual a f de x e que eu vou assumir contínua por hora. Tá? Então, o problema é, eu tenho essa função aqui, f de x, eu tenho dados aqui, 2 pontos A e B, tá? E eu vou assumir por hora que essa minha função é uma hora igual a zero. Eventualmente, a gente vai ver o caso de o que acontece se a função não é não negativa. Tá? Mas por hora, vamos assumir que a minha função seja uma hora igual a zero. Então, o gráfico dessa minha função é alguma coisa assim. Ok? Esse é o gráfico da minha função. E a região que cuja área eu vou estar interessada em calcular é essa região daqui.
Ela é limitada pelas retas x igual a A e x igual a B, pela reta y igual a 0 e pela curva y igual a f de x. Tá? Então, essa é a região genérica cuja área a gente quer calcular. Então, isso aqui é uma área plana, de uma região plana com uma fronteira curva, e a fronteira curva é gráfico de uma função. Tá? Então, isso daqui é gráfico da função y igual a f de x. Então, a nossa região, quero caracterizar bem cuidadosamente a nossa região, ela é delimitada por gráfico de y igual a f de x, tá? Reta x igual a A, reta x igual a B, reta y igual a 0. Então, tem essa reta x igual a B, tem a reta x igual a A, e tem o gráfico da função y igual a f de x. E se você olha para a região que é delimitada por essas 4 curvas, no plano uma reta também é uma curva, essa é a região cuja área eu quero calcular. Tá? Muito bem. Então, a ideia é fazer a mesma coisa que foi feita no vídeo, tá? Eu quero aproximar a minha região, tá? Por retangulinhos. Vamos dizer que essa curva aqui seja igual a essa, gente. Um pouquinho de imaginação. Então, eu vou aproximar ela por baixo, por uma série de retângulos. Tá? E por cima, por uma outra série de retângulos. Então, eu vou ter essa figura poligonal azul por fora. Eu vou ter a figura poligonal roxa por dentro. Tá? Ok. Então, a área da minha figura de fronteira curva vai estar limitada por baixo pela área da figura poligonal e por cima pela área da outra figura poligonal. Tá? Ok. Bom, então, vamos ver como é que isso aqui rola, tá?
Eu preciso voltar a desenhar aqui a minha figurinha. Tá? E a minha figura por baixo. E a minha figura por cima. E agora eu preciso, de uma maneira sistemática, para calcular essas áreas. Então, eu preciso saber quem é um retângulo típico. Então, eu tenho aqui, olha, esse intervalo grande vai de A até B, vai da reta x igual a A até a reta x igual a B. Certo? A ideia é dividir o intervalo AB em N pedaços iguais. Tá? Bom, o comprimento desse intervalo aqui AB é B menos A. Então, cada subintervalo terá comprimento B menos A dividido por ele. Ok? Cada subintervalo vai ter comprimento B menos A sobre N. Então, você começa com A, depois você soma B menos A sobre N, depois você soma mais um B menos A sobre N, até que, eventualmente, você somou N vezes B menos A sobre N, e você descobre que isso daqui é igual a B. Por quê? Olha só. Esse N cancela com este, e você fica com A mais B menos A, que é igual a B. Ok? Ok. Então, um ponto genérico, um intervalo genérico, ou melhor, um subintervalo genérico, o típico, é o intervalo que vai de A mais, vamos dizer, I vezes B menos A sobre N, até A mais I mais 1 vezes B menos A sobre N. Ele começa de um desses e vai até o próximo. Ok? Ok. Então, como é que é o retângulo interno? O retângulo interno que tem essas extremidades. Ele tem a base dele, tem tamanho B menos A sobre N. E aí a pergunta é qual é a altura dele? Bom, se ele é o maior retângulo que fica interno, então ele é o maior retângulo que fica abaixo da curva, que é gráfico de y igual a f de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dentro desse intervalo, tá? Eu vou olhar para o maior valor possível e o menor valor possível de f de x. Então, digamos que f de x vá daqui, isso aqui tem que ficar tudo embaixo, né? Então, deixa eu ver.
Digamos que nesse trecho daqui, f de x faça isso. Então, isso daqui é y igual a f de x para x entre x maior ou igual a mais i b menos a sobre n e menor ou igual a mais i mais 1 b menos a sobre n. Tá? Esse extremo daqui é o x igual a mais i vezes b menos a sobre n, e esse extremo é x igual a mais i mais 1 b menos a sobre n. Ok. Então, o menor valor possível é atingido em algum ponto aqui. Vou chamar isso aqui de xmzinho, é o x mínimo. Tá? X mínimo. Bem, então a área dessa região, a área desse retangulinho, vai ser a base b menos a sobre n vezes a altura desse retângulo, que é dado por f do x mínimo. Então, f de x mínimo é o valor mínimo de f para x entre a mais i b menos a sobre n e a mais i mais 1 b menos a sobre n. Tá? Então, tá aqui. Analogamente, e agora eu quero manter aqui esse meu desenho para vocês seguirem. Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Eu quero agora analogamente esse acento aqui não existe, né? Obviamente. Tá? A área do retângulo externo, o retângulo que engloba toda essa, que fica acima do gráfico de f, esse daqui vai ter base também igual a b menos a sobre n, tá? Vezes o valor máximo da função no mesmo intervalo. F de xm aqui vai ser o valor máximo de f para x entre a mais i b menos a sobre n e a mais i mais 1 b menos a sobre n. Exatamente análogo a esse. Eu peguei primeiro o valor mínimo para ter certeza que o retângulo fique embaixo do gráfico, mas o maior retângulo possível é aquele que vai encostar no gráfico. E eu vou pegar um retângulo menor possível, mas que contenha a região embaixo do gráfico, e esse retângulo daqui vai ter que ter a altura menor possível, maior do que o gráfico de f de x, é exatamente a altura dada pelo valor máximo. Então, aqui você vai ter o seu outro retângulo, vai estar aqui. Certo? Ok.
Depois a gente soma. O passo seguinte é somar. Então, eu vou passar a identificar como esse x máximo e o x mínimo é relativo ao intervalo que está indexado por i. Tá? Eu vou passar a chamar xm de um xim, tá? E eu vou passar a chamar o x mínimo de xi mínimo. Tá? E a nossa conclusão é que a nossa área é maior ou igual à soma das áreas dos retângulos que ficam abaixo do gráfico. Então, é o 1 sobre, desculpa, B menos A sobre N vezes o F. O primeiro de todos é com I igual a zero, porque o I se refere ao extremo esquerdo. Então, é F do x zero mínimo mais B menos A sobre N, F do x 1 mínimo, tá? Mais B menos A sobre N vezes o F o último de todos, tá? Que o último de todos é quando I é igual a N. Só que o I do índice do x mínimo se refere ao extremo à esquerda. Então, vai ser o F do x n menos 1 mínimo. E, ao mesmo tempo, A vai ser menor ou igual à soma das áreas dos retângulos externos. E vai ser o quê? Vai ser B menos A sobre N, F do x zero máximo, mais B menos A sobre N, F do x 1 máximo, mais mais B menos A sobre N, F do x máximo, N menos 1. Ok. Então, a gente define a área. Então, definimos A como sendo o limite, seja do lado esquerdo, seja do lado direito dessa desigualdade. O limite, quando n vai para infinito, de B menos A sobre N, e agora eu vou botar B menos A sobre N em evidência, F do x mzinho 0 mais F do x mzinho 1 mais F do x n menos 1 m. Okay? E acontece que este limite é igual, isso aqui é um teorema, ao limite da soma das áreas dos retângulos externos. Isso tudo é igual a A. Definimos a área A como sendo esse limite, e essa igualdade daqui é um teorema. Que tanto faz como você aproxime por fora ou por dentro, quando você toma o limite, quando n vai para infinito, esse limite é o mesmo valor, é um número real que a gente passa a chamar de área. Foi isso que a gente fez no caso y igual a x², e é isso que a gente faz em geral. Bem, eu
Eu vou introduzir um pouco de nomenclatura, ou seja, nomes. Tá? Chama-se soma inferior, tá? ao limite, quando n vai para infinito, de b menos a sobre n, vezes a soma dos f's dos x mínimos. Chama-se soma superior ao limite de f. Perdão, desculpa, eu estou falando que é o limite, mas não, esquece o limite. É só a soma mesmo, que é a soma inferior e a soma superior. Dormindo no ponto aqui. F de x0 máximo mais f do x1 máximo mais f do xn menos 1 máximo. Ok. Chamam-se pontos amostrais ao conjunto x0, x1, x2, xn menos 1, em que xi está entre a mais i, b menos a, sobre n, e a mais i mais 1, b menos a, sobre n. Ou seja, eu tenho aqui o meu intervalo AB dividido em n subintervalos de mesmo tamanho, tá? E em cada subintervalo eu escolho um ponto. Tá? Esse aqui é o x0, esse é o x1, esse é o x2, esse é o x3, esse é o x4 e esse é o x5. Então, em cada um dos subintervalinhos, eu vou fazer uma escolha de algum pontinho. Tá? O conjunto de todos os pontos escolhidos se chama pontos amostrais. Tá? Para esse conjunto de pontos amostrais, chama-se soma de Riemann. Quem foi Riemann? O matemático do século XVII, que é do tipo curto e grosso. O que quer dizer curto e grosso? Bom, esse curto e grosso se refere a um objeto que tinha em tudo que você encontrava, em tudo quanto era departamento de matemática no mundo inteiro, tá? No século passado, no século XX, foi um presente, de fato, da IBM, né? E era uma faixa com
dos grandes feitos da matemática ao longo do tempo. Tá? Então, desde os primórdios da civilização até o final do século XX, tá? Fizeram uma faixa em que foram colocando fotografias, desenhos, retratos, etc., resultados de matemáticos famosos e suas contribuições. Então, o tamanho do verbete, se vocês quiserem, tinha a ver com o período de tempo em que viveu a pessoa, que viveu o tal do matemático. E a grossura do verbete tinha a ver com era o quanto você precisava de espaço para exprimir os seus resultados, a relevância dos seus resultados. Então, o Riemann é conhecido como curto e grosso porque ele viveu uma vida relativamente curta, durante a qual ele produziu muitos resultados extremamente importantes. É uma figura extremamente influente na matemática. Então, ele não somente produziu resultados, como ele deu origem a áreas inteiras, linhas inteiras de pesquisa. Bom, chama-se soma de Riemann, dito isso, tá? A expressão seguinte, tá? B menos A sobre N vezes F de x0 mais F de x1 mais F de x2 mais ponto, 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 mais F de xn menos 1. Tá? Veja que esses pontos x0, x1, x2, xn menos 1, eles são arbitrários. Apenas a regra é escolha apenas um dentro de cada subintervalo, enquanto que esses aqui foram definidos como sendo pontos de máximo ou de mínimo da minha função dentro de cada subintervalo. Tá? Ok. Teorema. O teorema ao qual eu aludi há 2 folhas atrás diz que o limite das somas inferiores, quando n vai para infinito, é igual ao limite das somas superiores, que é igual ao limite das somas de Riemann, quaisquer que sejam os pontos amostrais. Esse é um teorema extremamente importante e um tanto quanto surpreendente. A única hipótese é que a função f de x seja contínua e maior ou igual a zero. Tá? Mas esse teorema, cuja demonstração foge muito do escopo desse curso, tá? É o que permite a gente chamar isso de a área sob o gráfico de y igual a f de x, f contínua, f maior ou igual a zero, entre as retas x igual a, x igual a b, y igual a zero. Acima da reta y igual a zero, à direita da reta x igual a à esquerda da reta x igual a b, abaixo do gráfico de y igual a f de x. Tá? Então, pronto. Muito bem. Tem uma notação que é utilizada
e que ajuda muito a gente, que é a notação de somatório. Ou notação sigma. Tá? A notação sigma, ela é utilizada para representar somas finitas de quantidades. Então, como é que ela funciona? Digamos que eu tenha uns tantos números, por exemplo, eu queira somar as primeiras metades de números naturais. Então, eu quero somar 1/2, mais 2/2, mais 3/2, mais 4/2, mais 5/2, mais 6/2, mais 7/2. Para eu não precisar ficar escrevendo tudo isso, desculpa, isso aqui é meio. Para eu não precisar ficar escrevendo tudo isso e errando no meio do caminho, eu represento isso aqui assim. Soma de I sobre 2 para I de 1 até 7. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou substituindo os valores de I naturais de 1 até 7 nessa expressão I sobre 2, e depois eu somo todos os resultados. Então, por exemplo, você substitui I igual a 1, fica 1/2, I igual a 2, 2/2, I igual a 3, 3/2, 4, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2. Quando eu chego aqui em cima, eu paro. Tá? Eu paro, aí eu olho para a coleção de números que eu escrevi e somo todos os resultados. Tá? Somo todos os resultados. Então, usando essa notação, as somas inferiores, usando essa notação, são somas de B menos A sobre N, F de X, I mínimo, tá? Mínimo. O I começa em 0 e vai até o último, N menos 1. Já a soma superior é representada como a soma, de novo, para ir de 0 até N menos 1, de B menos A sobre N, F do X, I, M. X, I máximo. Tá? E a soma de Riemann costumam ser representadas da seguinte maneira: soma B menos A sobre N vezes F do X, I asterisco, com I de 0 até N menos 1, em que o X, I asterisco, X0 asterisco, X1 asterisco, X2 asterisco, e o Xn menos 1 asterisco são pontos amostrais. Esse asterisco aqui, no fundo, o que ele indica é que isso aqui não tem nenhum método de escolha. É uma escolha arbitrária de um ponto em cada subintervalo. Tá? Ok. Então, vamos ver um exemplo aqui. Exercício. Exercício que eu farei para vocês. Escreva uma
expressão para a área sob o gráfico de y igual E elevado a menos x, tá? À direita de x igual a menos 1, tá? À esquerda de x igual a 5, acima de y igual a 0. Isso aqui deveria ser assim, para a área da região sob o gráfico de y igual a E a menos x, à direita de x igual a menos 1, à esquerda de x igual a 5 e acima de y igual a 0. Vamos fazer o desenho que é sempre tão importante. Como é que é a função exponencial de menos x? E quando x vai para infinito, menos x vai para menos infinito. Então, isso aqui é 1 sobre e elevado a x, tá? O x indo para infinito, isso aqui tende a 0. O x igual a 1, isso aqui, desculpa, x igual a 0, isso daqui vale 1. Então, você tem 0, você tem aqui 1. E x igual a menos 1 é a menos x, é elevado a menos 1, que é elevado a 1, que é E. Certo? E você tem o gráfico do E elevado a x. É algo assim. Vamos dizer que aqui seja x igual a 5. A reta x igual a 5. Vamos dizer que aqui seja a reta x igual a menos 1. E essa reta aqui, a gente sabe que é a reta x igual a 0. Opa. Gente, congelou a imagem. Ah, voltou. Tá. Ok. Então, deixa eu fazer um desenho de qual é a área que eu quero calcular. Qual é a região? Tá? É essa área aqui, essa é a região. Bom, a gente não quer um valor, nós não estamos procurando um número, nós estamos procurando uma expressão para a área da região sob o gráfico. Sob o gráfico de y igual a e elevado a x, à direita de x igual a menos 1, à esquerda da reta x igual a 5 e acima da reta y igual a 0. Então, eu vou exprimir essa área como uma soma de rima. Vamos tomar, não, primeiro, B menos A sobre N significa 5 menos 1 dividido por N. 6 sobre N. Em outras palavras, o tamanho desse intervalo aqui é 6 unidades, e eu estou dividindo ele em N pedaços iguais. Então, cada pedaço tem tamanho 6 sobre N. Você multiplica 6 sobre N por N e dá 6. Tá? Ok. Eu vou escolher os pontos amostrais que eu vou escolher vão ser os seguintes. Eu tenho que escolher um ponto amostral em cada intervalo da forma menos 1 mais i vezes 6 sobre n até menos 1 mais i mais 1, 6 sobre n.
com i variando de 0 até n menos 1. Quando i é igual a 0, eu estou exatamente em menos 1. Quando i é igual a n menos 1, eu vou parar em... O extremo à direita vai ser menos 1 mais n menos 1 mais 1 é n vezes 6 sobre n, ou seja, menos 1 mais 6, que é 5. Tá? Então, em cada um desses subintervalinhos, eu vou escolher um ponto amostral. Tá? O ponto amostral que eu vou escolher vai ser... Eu quero escolher o extremo à esquerda. Menos 1. Por acaso, que é esse que eu quero, que por sinal vai ser sempre o máximo, ele vai coincidir com o máximo, porque essa função ela é estritamente decrescente. Então, meu xi asterisco vai ser menos 1 mais 6i sobre n. Tá? Então, a expressão que eu estou procurando é A igual somatório de 6 sobre n, que é b menos a sobre n, tá? Vezes f de menos 1 mais 6i sobre n. Eu quero o limite disso quando n vai para infinito. I de 0 até n menos 1. Vamos expandir isso. Tem que agora lembrar quem é a minha função f. Tá? Então, a vai ser igual ao limite, quando n vai para infinito, de 6 sobre n, de soma, desculpa, para ir de 0 até n menos 1, de 6 sobre n, vezes e elevado a menos esse valor. Menos esse valor é 1 menos 6 sobre n. Tá? Ok. Isso aqui é o limite, quando n vai para infinito, do somatório de 0 até n menos 1, de 6 sobre n, e vezes e a menos 6 i sobre n, menos 6i. Tinha esquecido do 6i, né? Ok? Bom, acontece que esse número daqui, 6e sobre n, ele não depende de i. Então, vamos pensar um pouquinho. A regra para você avaliar um somatório, tá? A regra para você avaliar o somatório é que você vai substituindo os valores de i, começando em 0 até n menos 1, nessa expressão, e depois você coleciona todos os resultados e depois você soma tudo. Tá? Se eu vou substituindo, por exemplo, primeiro i igual a 0, 6 sobre n, e vezes e elevado a 0. Então, deu 6e sobre n. Próximo, i igual a 1. 6 sobre n, e vezes e elevado a menos 1 menos 6 sobre n. Desculpa, menos 6 sobre n. Próximo, 6 sobre n, e vezes e elevado a menos 12 sobre n. Próximo, 6 sobre n, e vezes e elevado a menos 18 sobre n. Assim por diante, e depois eu coleciono tudo e somo. Tá? Bom, em todos esses termos, vai ter sempre o fator 6e sobre n. Cada um desses termos tem o fator 6e sobre n. Portanto, eu posso colocar esse fator aqui em evidência na soma, do mesmo jeito que eu faço numa soma normal. Então, isso aqui é o limite, quando n vai para infinito, de 6e sobre n, somatório para ir de 0 até n menos 1, de e elevado a menos 6i sobre n. Tá? Ok. Eu quero que vocês observem algumas coisas, alguns fatos. Primeiro, quando n vai para infinito, o que está acontecendo com 6e sobre n? É um número fixo, 6e,
dividido por um número que está ficando enorme, n. Tá? Um número fixo dividido por um número enorme é um número pequenininho, próximo de zero. Isso aqui 6 sobre n representa o tamanho da base do meu retangulinho. Tá? Esse é aqui foi por acaso que apareceu. Esse valor aqui, e elevado a menos 6i sobre n, ele está sendo somado para ir de 0 até n menos 1. À medida que eu vou aumentando o valor de n, o número de termos sendo somado aqui vai aumentando. Porque você está somando cada vez mais termos. Você vai de 0 até 7, depois você vai de 0 até 17, de 0 até 59, de 0 até 116 mil, e assim por diante. Então, esse valor, esse número, quando você toma o limite quando ele tende a infinito, esse número tende a zero, e esse número aqui, a princípio, tende a infinito. Você está somando uma quantidade infinita de números positivos. Uma quantidade infinita de números positivos. Não tem nenhuma razão, a princípio, para esse número não estar indo para infinito. Então, o que está acontecendo com esse produto? Uma coisa indo a zero vezes uma coisa indo para infinito, lembra que zero vezes infinito é uma indeterminação. É um dos casos que a gente estudou a regra de L'Hopital. A gente transformava zero vezes infinito ou em zero sobre zero ou em infinito sobre infinito para poder aplicar a regra de L'Hopital. Mas a primeira observação é que isso daqui é uma indeterminação. Tá? E com base nessa determinação é que esse limite dá um número finito, um diferente do outro, cada um é único, tá? E esse número que a gente chama de área. Tá bom? Bom, então o exercício em questão era: escreva uma expressão para a área da região sob o gráfico de y igual a e menos x, à direita de x igual a menos 1, à esquerda de x igual a 5 e acima de y igual a 0. E a resposta, ou uma resposta, tá? É A igual ao limite, quando n vai para infinito, de 6e sobre n, somatório de 0 até n menos 1, de e a menos 6i sobre n. Ok. Isso aqui é uma resposta possível. Né? Tem outras respostas? Sim. Se você escolher outros pontos amostrais, se você escolher valor mínimo ao invés de escolher valor máximo, tudo isso vai te dar uma resposta diferente, possivelmente diferente, para a expressão, não para o limite. O limite sempre vai ser o mesmo e vai ser igual a A. Tá? Então, esse aqui foi um exercício. Agora eu quero fazer outro exercício. Esse daqui é o contrário. Esse daqui, eu vou te dar uma expressão e vou pedir para vocês me acharem uma região no plano cuja área corresponda àquela expressão. Determine uma região no plano cuja área seja dada pelo limite abaixo. E o limite em questão que eu quero considerar é o limite quando cadê meu limite aqui?
quando n vai para infinito, de 2 sobre n vezes 2i sobre n mais 5 mais 2i sobre n, a 10ª potência. Eu quero somar isso para ir de 0 até n menos 1. Tá? Ok. Bem, então eu vou identificar primeiro o seguinte. Eu tenho esse 2 sobre n, que deveria corresponder a b menos a sobre n. Então, b menos a é 2. Tá. Bem, segundo, quem são meus pontos amostrais? Meus pontos amostrais estão aqui, são da forma 2i sobre n. Então, são os pontos da forma para i igual a 0, depois 2 sobre n, 4 sobre n, até 2 vezes n menos 1 sobre n. O que é 2 vezes n menos 1 sobre n? É 2n sobre n, que é 2 menos 2 sobre n. Então, claramente, eu quero escolher como intervalo AB, vai ser o intervalo 0, 2, porque cada um desses pontos tem que estar num subintervalo de tamanho 2 sobre n do meu intervalo AB. Como eu começo em 0, o primeiro tem que ser 0. O extremo à esquerda tem que ser 0. Tá? Bem, quem que vai ser f de x? Bom, eu tenho que assumir que o que está dentro dessas chaves é o valor de f, de uma função f, nos pontos amostrais. Então, f vai ser igual a x mais 5 mais x à 10ª potência. Então, a resposta que nós temos aqui resposta. Tá? Essa expressão o limite corresponde à área da região sob o gráfico de y igual a f de x igual a x mais 5 mais x à 10ª, que claramente é maior ou igual a 0 no intervalo 0, 2. Tá? É contínua, porque isso aqui é um polinômio. Tá? À direita da reta x igual a 0. À esquerda da reta x igual a 2. Acima da reta y igual a 0. Isso aqui é reta, né? Tá?
Em outras palavras, você tem a minha divisória aqui. Você tem assim. Zero e 2. E tem uma função x mais 5 mais x à décima, tá? Que por acaso essa função é crescente, tá? A derivada dela é 1 mais 10 vezes 5 mais x à nona, tá? Que é sempre maior ou igual a zero, então essa função aqui ela é crescente. Isso aqui é x igual a zero, não é zero não, desculpa, isso aqui é um valor positivo, isso aqui está errado. Tá? O x igual a zero, o valor dessa função é 5 elevado à décima. Portanto, a escala está totalmente fora. E aí, a região cuja área a gente está querendo calcular é essa região aqui. Abaixo do gráfico, à direita da reta x igual a 2, à esquerda, à esquerda da reta x igual a 2, à direita da reta x igual a 0, acima da reta y igual a 0. Ok. O que é importante vocês entenderem da aula de hoje? Porque eu sei que a aula de hoje foi uma aula meio pesada, especialmente em termos de notação, em termos de conceitos e ideias novas. Tá? A coisa importante que vocês precisam levar da aula de hoje é que a ideia é aproximar uma região com fronteira curva por regiões cujas áreas você saiba calcular e colocar cada vez mais delas dentro da região. Então, vocês podem pensar a ideia dos retangulinhos como sendo a ideia de preencher uma região com palitinhos. Inicialmente, os palitinhos são grossos. Depois você vai colocando cada vez mais palitinhos, cada vez mais finos. Aí você soma as áreas de cada palitinho, tá? Para obter uma aproximação para a área da sua região. Eu chamo isso de pentear minha região. É como se eu estivesse colocando um montão de cabelo aqui em cima e aí depois eu passo um pente e penteio. O cabelo ele é infinitamente fino. Tá? A área de um fio de cabelo é essencialmente zero. Tá? No entanto, quando você põe um monte de cabelo um do lado do outro, tá? Você preenche uma região. Não parece, em cima da cabeça da gente, não parece que a gente tem, que ela está coberta por fios de área zero. Vamos conversar um pouquinho sobre o problema da distância. Problema da distância. O problema da distância, primeiro, o que é isso? O problema da distância é o problema de calcular a distância percorrida ao longo de um certo trajeto, quando a única coisa que você está fazendo é anotando quais são as velocidades nos diferentes pontos do trajeto. Tá? Então, vamos dizer que a gente tenha anotado a velocidade ao longo de um caminho reto de 5 em 5 segundos. Tá? Nós estamos andando e tem alguém que está tomando nota da velocidade, está olhando para o velocímetro de 5 em 5 segundos. E aí você tem uma tabela do seguinte tipo. Então, eu tenho velocidade anotada de 5
em 5 segundos. Então, eu tenho uma tabela que é assim: o tempo no instante 0, depois eu tenho o instante 5, depois o instante 10, o instante 15, o instante 20, o instante 25, tá? E o instante 30. E a velocidade nesses instantes de tempo, que alguém tomou nota, foi 7,5. Isso aqui é metros por segundo. Tá? Então, velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. 9,4, 10,6, 12,8, 14,2, 13,9 e 12,5. Então, de posse dessas informações, como é que a gente faz para calcular quanto é que dá a distância percorrida? Então, a pergunta que a gente está analisando aqui é distância percorrida. Então, a gente sabe que essa distância percorrida, tipicamente, é a velocidade vezes o tempo que levou para percorrer. Para percorrer. Distância percorrida durante um certo tempo é a velocidade durante aquele tempo, vezes o tempo que demorou para percorrer aquela velocidade. Tá? Então, se eu quero saber qual é a distância total percorrida do instante 0 até o instante 30 segundos, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que entre 0 e 5 segundos, essa distância percorrida foi 5 segundos vezes 7,5 metros por segundo. Então, ao longo de 5 segundos, eu percorri, a cada segundo eu estou percorrendo 7,5, ao longo de 5 segundos eu percorro 7,5 vezes 5 metros. Mas, aí entre o segundo número 10, 5, e no segundo número 10, eu aumentei a minha velocidade. Então, eu vou ter mais 5 segundos, aproximadamente a velocidade 9,4, mais 5 segundos aproximadamente a 10,6, mais 5 segundos aproximadamente a 12,8 metros por segundo, percorri mais 5 segundos a 14,2 metros por segundo e mais 5 a 13,9. Então, esses últimos 5 segundos já me levaram aqui para o segundo número 30. Tá? E se eu faço a conta na calculadora, isso aqui me dá 342 metros. Sim, eu tinha feito a conta antes dessa aula. KKK. Pois é. Por outro lado, ao invés de aproximar, veja que entre o segundo 0 e o segundo 5, o meu veículo está andando, né? Então, assim, ele aumenta de velocidade, vai de 7,5 metros por segundo até 9,4 metros por segundo, e eu só estou tomando nota da velocidade, do velocímetro, no instante 0 e no instante 5, mas ele está variando aqui entre esses dois instantes, durante esses 5 segundos. Então, por que eu não posso aproximar quanto que eu andei aqui nesses primeiros 5 segundos nessa velocidade mais alta? Como é que eu sei que a velocidade típica é 7,5 e não é 9,4? Se eu for usar essa outra velocidade, 9,4, eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar 5 segundos vezes 9,4, mais 5 segundos, aí eu posso usar essa outra velocidade, 10,6, mais 5 vezes 12,8, mais 5 vezes 14,2, mais 5 vezes 13,9, mais 5 vezes 12,5. Tá? Em outras palavras, eu estou usando o último instante como média de velocidade nesse intervalo destes intervalos de 5 segundos. E se eu fizer a conta aqui, que eu já tinha feito anteriormente, esse resultado é 367 metros. Então,
é uma coisa razoável de dizer que, bem, a distância percorrida vai estar em torno de 350 metros, tá? A partir da leitura que eu fiz da velocidade. Agora, às vezes, a gente está de posse, de fato, de uma função velocidade, que significa que a gente está de posse do valor instantâneo da velocidade a cada instante de tempo. Então, e se estivermos de posse vou colocar entre aspas aqui, a função velocidade instantânea, ao invés de depender de olhar no velocímetro. Instantânea. Então, uma boa aproximação, então a pergunta que a gente se coloca aqui é como melhorar a estimativa da distância percorrida. Bom, vale observar que aqui eu estou assumindo que a minha velocidade é sempre positiva. Em outras palavras, que eu só estou andando para frente. Em nenhum momento eu paro, volto e depois continuo andando para frente. Eu só estou andando sempre na mesma direção. Tá? Então, como é que eu faço para melhorar a estimativa dessa distância percorrida? Mais ainda, será que existe alguma maneira de determinar exatamente qual a distância percorrida? Será que tem como a gente determinar exatamente qual é a distância que a gente percorreu? Bom, a resposta, gente, tem que ser sim. A resposta a essa pergunta tem que ser sim, da feita que, enquanto eu estou andando, o meu carro, o meu veículo, minha bicicleta, o que seja, sabe onde é que eu comecei e onde é que eu vou parar. Então, sabe qual é a distância total que eu percorri. Então, isso tem que ser possível da gente determinar. E a pergunta é como? Como é que a gente faz para determinar esse valor? Então, a ideia é fazer exatamente um paralelo do que a gente fez no caso do problema da área. Tá? Então, ideia, como no problema da área, nós vamos refinar a aproximação. Ou seja, a gente vai usar aproximações em intervalos de tempo cada vez menores. Então, eu tenho um instante de tempo T0, eu tenho um instante de tempo T final, TF, então T inicial e T final. Olha, vou chamar isso aqui de T0, não, vou chamar isso aqui de TI, tempo inicial. E TF é o tempo final. Tá? E aí eu tenho aqui, me é dado uma certa função velocidade. Tá? Então, isso daqui é V igual a V de T. São valores de velocidade. Bem, então o que eu faço? Eu vou dividir o meu intervalo de tempo T inicial até TF. Você percebe que a velocidade varia. Às vezes eu estou no engarrafamento, às vezes assim, o trânsito anda e para. Bom, enfim, ou anda mais rápido, anda mais devagar. Então, eu vou dividir o meu intervalo de tempo em um montão de subintervalos de tempo e eu estimo, como eu fiz no exemplo que a gente acabou de ver, eu estimo a distância percorrida em cada um desses intervalos de tempo. Tá? Então, eu tenho
a velocidade nesse instante de tempo vezes o tempo que eu tive andando com aquela velocidade. Tá? Velocidade nesse instante, ao longo desse tempo, eu vou estimar por alguma velocidade, que eu vou chutar como sendo velocidade média. Tá? Aqui também eu vou estimar, nesse intervalo de tempo, eu vou estimar com uma velocidade média. Nesse intervalo de tempo, outra velocidade média, outra velocidade média, outra velocidade média, outra velocidade média, outra, e finalmente outra. Tá? Então, a minha distância percorrida vai ser aproximada por tempo. Eu vou chamar esses tempos aqui de TI, aí vai ser T1, T2, T3, TN menos 1 e TF vai ser o enésimo tempo. Tá? Então, eu tenho, no primeiro intervalo de tempo, T1 menos T inicial. A distância percorrida vai ser o tempo que eu levei para percorrer vezes a velocidade, uma velocidade típica, tá? Dentro de... avaliada aqui em algum ponto intermediário. Tá? Então, nesse caso, no desenho, eu peguei que o T1 estrela como sendo exatamente T1. Mas não necessariamente precisava ser esse. Mas, agora, T2 menos T1 é o intervalo de tempo de T1 até T2 e uma velocidade típica dentro desse intervalo. Então, vezes a velocidade no T2 estrela. Mais, até o último intervalo, tempo final menos Tn menos 1, vezes uma velocidade em Tn estrela. Eu comecei em T1, então tem que ser Tn estrela. Então, vejam, em cada um desses intervalos de tempo, eu estou aproximando a distância percorrida por alguma velocidade típica ocorrida durante esse intervalo de tempo, vezes o tempo que transcorreu. Tá? Que é como a gente faz mesmo, né? Quando a gente disse assim, eu fui andei daqui até, sei lá, o centro da cidade, eu moro no Flamengo, daqui até o centro da cidade, deve dar o quê? Uns 3 quilômetros, e andei assim, parando e indo, fiz uma média aí de, sei lá, 30 quilômetros por hora, tá? Ao longo de, me levou, sei lá, 20 minutos, né? Um terço de hora. Então, bom, isso aqui não, isso aqui daria bem menos, né? Então, se me levou, eu disse 3 quilômetros, 30 quilômetros por hora, então eu levei 5 minutos, né? Para ir daqui até o centro da cidade. Então, olha só, não é que eu tenha andado durante esses 3 quilômetros, não é que eu tenha andado a 30 quilômetros por hora. Isso é uma média chutada, tá? Que durante esse período foi, em média, essa velocidade. Bom, o que acontece? Quando eu tenho cada vez mais intervalinhos de tempo, eu tomo nota de velocidades em intervalinhos cada vez menores, a minha aproximação vai melhorando. Tá? Vai melhorando. Então, a distância percorrida, vamos dizer que eu divido o meu intervalo de tempo em n pedaços iguais. Então, a distância percorrida deveria ser um limite de TF menos T inicial sobre n. Eu dividi o meu intervalo do instante inicial até o instante final em n pedaços iguais, vezes velocidade em algum instante intermediário, E aí, isso aqui é a distância típica percorrida no 10º intervalo. Tá? E aí eu vou somar isso para ir de 1 até n. E tomar o limite quando n tende a infinito. Tá? Então, vou reescrever isso aqui bonitinho. Isso aqui é o limite
quando n tende a infinito, de o tamanho do intervalo de tempo que eu estou considerando, que é 1 sobre n, é o intervalo completo do instante inicial até o instante final, dividido em n subintervalos. É isso, vezes a velocidade de algum instante intermediário, ti estrela, e aí eu somo esse tudo para ir de 1 até n. Cada um desses é a distância, cada termo é a distância percorrida no intervalo que vai de ti até ti mais 1, onde ti é o intervalo inicial mais i vezes tf menos ti sobre n. Tá? Então, o primeiro vai ser T1, vai ser T inicial mais TF menos TI sobre N. O segundo é o anterior mais TF menos TI sobre N, ou seja, vai ser o TI mais 2 vezes TF menos TI sobre N. E assim por diante, até eu chegar no último Tn, que tem TI mais N vezes TF menos TI sobre N, que é exatamente igual a TF. Tá? Então, em cada um desses intervalos, eu escolho um ponto, em cada um desses intervalos, eu escolho um instante de tempo ti estrela, onde eu avalio a velocidade, onde eu tomo nota da velocidade, tá? E uso essa velocidade típica vezes o intervalo de tempo em questão para aproximar a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Aí depois é só somar para todos os intervalos de tempo e tomar o limite quando n tende a infinito, ou seja, quando o número de subintervalos tende a infinito, quando eu estou anotando cada vez mais a velocidade dos diferentes subintervalos para achar a distância total percorrida. Bom, isso parece ser familiar, pessoal? Claro, isso aqui é exatamente aquilo que a gente chamou de soma de Riemann. Então, novamente, temos uma soma de Riemann, como no problema da área. E como no problema da área, esse limite existe, tá? Se a velocidade for uma função contínua do tempo, esse limite daqui existe, e a gente define esse limite como sendo a distância total percorrida. Bom, isso aqui, gente, então, é para motivar essas somas de Riemann, como elas apareceram tanto no problema da área quanto no problema da distância. E na aula que vem, na aula de sexta-feira, a gente vai juntar tudo, botar dentro de um saco, todo mundo junto, e vamos introduzir a integral definida e sistematizar essas aplicações da integral definida no problema da área e no problema da distância e em outros problemas que também vão surgir. Tá? Ok. Então, até sexta, pessoal.